Vamos lá, meus queridos. Eu sou o professor Carlos Sbrobo e nós vamos falar da retificação do edital da Secretaria de Educação do Distrito Federal pela banca IADS, né? Ele colocou aqui inicialmente, né? Ele colocou aí inicialmente as disposições preliminares, tá? Ele fala ali da questão das provas e tudo. Isso aí é de praxe, né? Eles colocarem aí só para poder situar, tá? Aí ele coloca uma data importante da impugnação do edital, que é facultado a qualquer cidadão apresentar solicitação de impugnação ao presente edital no período de 22 a 27 de setembro, ou seja, esse período já expirou, né? Por que é importante estabelecer uma data de impugnação do edital? Existe um concurso, por exemplo, no Distrito Federal, que foi o último concurso da Polícia Militar, em que no período de impugnação o edital não foi impugnado, onde estava previsto lá que... E aí eu não vou entrar em mérito de discussão, só vou falar do que estava previsto no edital e do que estão alegando agora. Lá, eles faziam distinção entre percentual de vagas para pessoas do sexo masculino e percentual de vagas para pessoas do sexo feminino. E aí eles colocaram nesse edital que o número de vagas destinadas a pessoas do sexo feminino era de 10%. De 10%. Estava previsto no edital. A partir do momento que você faz a sua inscrição, você está concordando com o edital, porque normalmente a gente pega e clica lá numa parte ali, concordo com os termos desse edital. Então, as pessoas leram e concordaram. Então, existia uma concorrência, pessoas do sexo masculino com pessoas do sexo masculino e pessoas do sexo feminino com pessoas do sexo feminino. É lógico que, quando há uma separação de espaço amostral, podemos ter duas situações, né? Ou, na verdade, três. A primeira é mais difícil. Que as notas das pessoas do sexo masculino sejam equivalentes às notas das pessoas do sexo feminino. A segunda situação, que as notas de corte ou de entrada das pessoas do sexo masculino sejam maiores que as notas das pessoas do sexo feminino. Ou o terceiro caso, que foi o que aconteceu, as notas das pessoas do sexo feminino maiores que as notas das pessoas do sexo masculino. O que aconteceu? O concurso ele está suspenso, tá? Ele está suspenso de nomeação e tudo isso, porque estão alegando que pessoas do sexo feminino com maiores notas que pessoas do sexo feminino, do sexo masculino, não foram chamadas. Gente, é lógico que isso vai acontecer. De 100 pessoas, você chama 90 do sexo masculino. Então, quer dizer que a nota de corte dessas 90 vai ali diminuindo, diminuindo, diminuindo. E aí você chama as 10 melhores notas de pessoas do sexo feminino. É lógico que a nota de corte do sexo feminino aí, a tendência é ser maior que a nota de corte do sexo masculino. Esse questionamento ele deveria ter sido feito antes do processo seletivo ter acontecido ali no período de impugnação. Então, é importante esse período de impugnação para ver questão do edital e tudo, né? Aí, dos locais e atuação dos componentes curriculares, né, ele mantém de Braslândia a Taguatinga. Da remuneração, ele mantém. Da carga horária, professor, então ele lançou um outro edital? Sim, ele lançou um outro edital. Tem algumas bancas que fazem o quê? Pegam ali só a questão da retificação, tá bom? E aí um questionamento que existia, e eu já vou para ele, né? Um questionamento que existia era em relação à não separação, né? A não separação de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, tá bom? Era a não separação disso. Então, nós já vamos lá, né? Nós já vamos lá para a parte final do edital, que foi aí a grande mudança que ele colocou. Ele não mudou itens de prova, ele não mudou a quantidade de itens ali que você tem, a ideia de 3 para 1, tá? Ele não mudou isso, né? Nós fizemos uma conta básica no vídeo passado, falando o seguinte:
de 120 itens, se eu faço os 120, acerto 90, erro 30, eu vou ficar com 80 de saldo, 80 itens. Considerando que nenhum vai ser anulado, né? Ou levando em consideração, se eu considerar que nenhum vai ser anulado, quer dizer que eu tenho um ponto para cada item. Então, eu ficaria com 80 pontos. Qual seria a conta? 90 pontos do que eu acertei. E aí, dos que eu errei, eu pego e divido por 3. Então, se eu errei 30, eu divido por 3. Fica mais fácil você fazer a conta. Então, quer dizer que eu vou subtrair 10 daqueles 90 que eu acertei, tá bom? Dos critérios, continua o mesmo. Das inscrições para a prova objetiva, do dia 17 de outubro, já coloca aí ao dia 7 de novembro. Já coloca aí na sua agenda. Coloque na sua agenda a data do dia 17 de outubro, tá? Classificação no processo seletivo, ele coloca ali que vai ser em ordem decrescente de nota. Você viu inicialmente que você vai se inscrever por regional, tá? Então já é bom você pensar se você vai levar em consideração quantidade de escolas, lembrando que tem vagas para o diurno, que nós chamamos aí de 40 horas, e para o noturno, que nós chamamos de 20 horas. Uma discussão que nós fizemos foi, professor, eu passei para 20 horas, me chamaram para 40 horas, eu sou obrigado? Não, você não é obrigado, porque você foi selecionado, você participou do processo seletivo para 20 horas. Agora, se convém para você aceitar a questão de horário e tudo, se é interessante para você aceitar, então vai lá, aceite, tá? E eu costumo dizer o seguinte, ó, dependendo aí, você é professor, você tem uma licenciatura, tem todos os pré-requisitos. Professor, eu estou bem empregado. Gente, eu não estou dizendo que você vai ser obrigado a assumir. Não estou dizendo que você vai ser obrigado a assumir. Mas eu costumo dizer o seguinte, faça, tá? Faça, porque se naquele momento, para poder assumir o cargo, né? Para poder assumir aí como professor substituto, você não pode ou não quer assumir, não tem problema, você vai para o final da fila, tranquilo. Agora, vamos supor que nesse intervalo aí, vou contar do dia 17 de outubro, do dia 17 de outubro, que é o período de inscrição, vou contar quando finalizou ali. Do dia 7 de novembro, que é o último dia ali, até fevereiro do ano que vem, aconteceu alguma coisa, você ficou desempregado ou alguma coisa do tipo, você fez o concurso para professor substituto, tá bom? Outra coisa, surgiu aí uma reportagem, né, saiu no Metrópole, na semana passada, de que há uma discussão, né, há uma discussão para a nomeação imediata dos aprovados no último concurso, né, para professor efetivo. E nessa nomeação, e aí a secretária de Educação disse o seguinte, ó, a partir dessa nomeação, é que nós vamos começar a discutir os trâmites para o próximo concurso para professor efetivo. Porque havia saído, até antes de sair o edital para professor substituto, que existia a possibilidade de um concurso para professor efetivo ainda esse ano. Pelo andar da carruagem, né, pelo andar da carruagem, eu acredito que esse ano ainda não. Porém, estávamos esperando um outro concurso daqui a 2 anos, né, 3 anos, né, e assim vai, no mínimo 1 ano, né, um concurso efetivo. Mas pode acontecer de ser antes, devido às discussões, foi feito um levantamento e provavelmente a quantidade de professores selecionados nesse último processo seletivo efetivo não será suficiente para suprir a carência. Lembrando que professor substituto ele não supre carência de professor efetivo. Ele não supre, né? Existiu a vaga ali para professor efetivo, ela tem que ser, tem que suprir com professor efetivo, né? Professor substituto normalmente vai suprir uma licença saúde, uma licença educação, que é para você fazer mestrado ou doutorado, uma licença estudo, ou então uma licença gestante, ou então cargo de direção, um professor que estava em sala, e tem eleições agora, tá? Tem eleições agora, as chapas estão formadas,
então podem surgir, eu acredito que surgirão muitas vagas. Cargo de coordenador, então vaga de coordenador, vaga de supervisor, vaga de diretor, vaga de vice-diretor. Professores que estavam em exercício, em sala de aula, saíram para uma outra função. Essas são as vagas que os professores substitutos aí, eles vão suprir. Porém, se o professor se aposenta, saiu ali, ou então aumentou a quantidade de escolas ou o número de turmas e assim vai, então tem que chamar professor efetivo, então pode acontecer de um outro concurso aí ainda em 2024. Então vamos lá para a parte de conteúdos que está em anexo, né? Aí, ó, atribuições básicas, né? Essas são as atribuições, habilidades para os cargos, né? Eu digo o seguinte, que toda vez que você vai fazer um processo seletivo, é interessante você conhecer o edital. O que interessa para a gente aqui é a parte de matemática, né? Que são as vagas. Observe que não mudou, né? Em todas as regionais ali de ensino, nas 14 regionais de ensino que ele colocou, todas diurno e noturno, tá? Então, você vai escolher aí no que você vai participar, se no diurno ou no noturno. Lembrando que, se é diurno, você vai, depende da escola que você escolher, a regência pode ser manhã ou tarde. Sendo a regência pela manhã, suas 3 coordenações coletivas e individual vai ser à tarde, e suas 2 folgas também vai ser à tarde. Caso contrário, se você escolher uma escola, uma vaga, ou cair numa vaga em que a regência é à tarde, suas coordenações serão pela manhã e as suas folgas também pela manhã, tá? Então, ele especificou aqui, ó, conhecimentos básicos, língua portuguesa e redação oficial, noções de direito administrativo, conhecimentos acerca do Distrito Federal. E aí ele colocou aqui em negrito o que não constava lá de conhecimentos complementares, tá? Então, conhecimentos complementares são os temas educacionais e pedagógicos, né? Colocou aí. E depois a parte de conhecimentos específicos. Então, o que ele acrescentou aqui nesse edital de importante para nós, tá? De importante para nós, é a divisão de conhecimentos básicos e conhecimentos complementares. Então, complementares é praticamente a parte ali que nós estamos acostumados com conhecimentos pedagógicos, tá? E depois, a outra parte ele mantém ali no edital, a parte de matemática, ele não fez alteração nem nada disso. E aí vem os anexos. Se você tiver alguma dúvida, já coloque aí no nosso bate-papo, ok? Tá? Então, essa é a grande retificação do edital, onde ele fez a subdivisão que antes aparecia só conhecimentos básicos. Não aparecia ali a parte de conhecimentos complementares. Vou contar a partir de amanhã, não vou contar a partir de hoje, vou contar a partir de amanhã para a gente fazer uma conta aqui básica, tá? Para a gente fazer uma conta aqui básica, para te dar aí algumas sugestões, tá bom? Algumas sugestões. Ó, nós estamos, hoje, né, é dia 1º de outubro. Então, se eu estou contando a partir de amanhã, né? Então, vou contar aí a partir do dia 2. Dia 2 de outubro. Então, vamos supor que você passou aí o final de semana e tal, final de mês, e falou assim, cara, eu tenho que estudar, porque eu tenho que passar nesse concurso, né? Nesse processo seletivo, né? Simplificado para professor substituto, porque, querendo ou não, para 40 horas, eu vou ter ali um salário líquido de cerca de 5.000, 5.100. Já dá para eu organizar a minha vida, fazer um pé de meia, para poder aí depois me dedicar para professor efetivo. E aí, de repente, você está se perguntando, nossa, como que eu vou fazer isso? Né? Aí, trabalhando manhã e tarde, ou fazendo alguma coisa à noite e tal. Se você trabalha aí no máximo 2 turnos, então dá para no terceiro turno você já se organizar.
Se você trabalha os 3 turnos, ainda dá para você se organizar. Você vê se vale a pena você ir dormir 1 hora mais tarde ou acordar 1 hora mais cedo. Eu, por exemplo, eu prefiro, tá, acordar 1 hora mais cedo, quando eu sei que o que eu preciso fazer não consegue ser encaixado no meu dia. Então, eu acordo 1 hora mais cedo para poder fazer ali o que eu tenho que fazer. E assim, é uma sugestão, cada um sabe da sua necessidade, né? Cada um sabe da sua necessidade, e dependendo da sua necessidade, é o que você precisa fazer. Um esforço maior ou um esforço menor, tá? Lá no edital, ele deixou bem claro que a questão dos critérios, não existe um critério por área, por conhecimento. Você tem que acertar tantos itens de conhecimentos básicos, tantos itens de conhecimentos complementares e tantos itens específicos. Não. O saldo é 48 no final. Então, essa é uma boa oportunidade. Tá? É uma boa oportunidade, porque tem gente que vai muito bem na primeira parte, conhecimentos básicos, conhecimentos complementares, e dá uma patinada em conhecimentos específicos. E tem gente que, ao contrário, vai muito bem na parte de conhecimentos específicos e dá uma patinada. Então, na parte de conhecimentos básicos complementares. Então, observe que dá para você encontrar um equilíbrio para, primeiro, garante que você vai estar dentro do processo. Né? Eu estou dentro, foi classificado no processo. E aí, naquelas que você tem mais facilidade, você joga a sua nota lá para cima. Eu vou falar mais especificamente, né, do nosso treinamento orientado matemática IADS, durante a nossa aula de hoje, que é sobre geometria plana, 25 itens, nós vamos começar a resolver daqui a pouco. No treinamento orientado, eu já estou colocando lá alguns materiais, apesar dele começar somente no próximo sábado, dia 7. E lá eu coloquei um planejamento, né? Uma descrição e um planejamento, né? Nessa descrição e planejamento que eu coloquei lá, eu coloquei um arquivo, né? Coloquei um arquivo, estou abrindo ele aqui para você ter uma olhada, e a partir dele você pode se organizar, tá? Tem aqui o conteúdo de matemática, ele separado, como se fosse um edital verticalizado da parte de matemática. Nos grupos que eu estou acompanhando aí, mandaram das outras disciplinas também. Aí eu coloquei aqui, o conteúdo na ordem que aparece no edital, o número da aula e a data e o horário, para você se organizar. Aqui tem números e funções, nós vamos trabalhar na primeira semana, no primeiro final de semana, que são os dias 7 e 8. Né? E já eu vou mostrar para você como que nós vamos organizar isso. Então, qual é a minha sugestão? Aqui está separado, e a nossa última aula, de acordo com o que está aqui, vai ser no final de semana antes da prova. Tá? Eu organizei dessa maneira, final de semana antes da prova. E aí você pode se organizar de acordo com esse conteúdo. No próximo final de semana, né, o professor ele vai trabalhar, nós vamos trabalhar números e funções. Então, durante a semana, você vai estudar números e funções. Lá vai ter questões, as questões que eu vou resolver na aula, e também outras questões. Porque para você que está acompanhando aí, IADS, você encontra muitas questões de múltipla escolha. E aí, o que eu vou fazer? Igual eu fiz no material de hoje. Você vai ver que a maioria dos materiais que eu vou trabalhar vai estar assim, IADS com adaptações. Por que IADS com adaptações? Porque eu vou pegar questões de múltipla escolha e vou transformar em questões de julgar os itens, em itens, tá? Eu vou fazer essa transformação. Igual para quem já pegou a lista de hoje, na lista de hoje tem essas transformações. Eu peguei e transformei. Professor, mas por onde que eu vou estudar esse conteúdo? Quando você vem aqui, né? Quando você vem aqui, então eu vim aqui e tal, aí tem lá o seu treinamento, né? E assim vai. O que eu vou fazer?
eu vou colocar, aqui tem, ó, lá no final, livros de apoio. E aí, só para mostrar para você quais são os livros de apoio que nós temos. Nós temos a coleção Fundamentos, tá? Na coleção Fundamentos, aqui, tem nada mais, nada menos do que todos os livros, tá? Todos os livros da coleção do Gelson Yes, tá? Aquela coleção que vem em 12 volumes e tal, né? Que inclusive 11 volumes, que eu tenho ela impressa aqui. Então, tem ela lá, a última versão. Então, você pode ir lá, está separado normalmente por conteúdo. E também tem a coleção Objetivo. Essa coleção Objetivo é a coleção que o Objetivo de São Paulo usa, tá? É o livro principal deles. Então, tem lá também. E aí você pode olhar, ver ali por conteúdo, é um material de apoio, porque se você for olhar o conteúdo que estará na sua prova no dia 26 de novembro, todo ele é ensino fundamental e ensino médio. Eu posso dizer que é ensino médio, que aquela parte de números também está no ensino médio. Todo o conteúdo é ensino médio. Ah, professor, mas tem matemática financeira. Eu dou matemática financeira no ensino médio, né, nas escolas que eu dou aula. Né? Não tão aprofundado como aparece aí no edital, mas eu trabalho. E eu vou trabalhar a parte de matemática financeira com vocês. Então, qual é a minha sugestão? Se esse nosso cronograma ele está organizado até uma semana antes da prova, então você pode se organizar na matemática com ele, porque, ó, a aula 2, equações e inequações, faz parte de funções. Aula 3, geometria plana. Aula 4, geometria espacial. Aula 5, geometria analítica. Aula 6, e assim vai. Como são 2 aulas por semana, então você vai cuidar de 2 conteúdos por semana, né? Você vai cuidar de 2 conteúdos por semana. E aí você pode ir a partir de questões, e tem material, ou a partir de teoria. Sugiro você partir de questões, depois você volta na teoria naquilo que você não está dominando, tá? Para você não se perder, para você resolver muitos itens, muitas questões. Por exemplo, na aula passada, nós já tivemos, esse é o terceiro aulão, né? Nesse formato free. Eu trabalhei análise combinatória no primeiro, resolvi 26 questões. Na semana passada, trabalhei com funções, nós resolvemos um total de 30 itens, entre questões e itens. E hoje, mais 25 de geometria plana. Lembrando, quem já adquiriu o curso, que eu vou falar dele mais especificamente, durante a resolução, quem já adquiriu o curso, essas aulas que estão acontecendo, que está sendo free, não fazem parte dessas 12 aulas que está prevista aí no planejamento. No dia 7, começa para valer. Eu estou disponibilizando essas aulas que estão acontecendo free para vocês? Sim. As outras duas já estão lá na plataforma. Essa de hoje eu já colocarei lá na plataforma também. Então, é como se você tivesse 3 a mais, tá? 3 a mais. Então, para quem já adquiriu, geometria plana vai estar vendo 2 vezes. Eu vou resolver itens diferentes, tá? Na aula de geometria plana. Análise combinatória vai estar vendo 2 vezes. Vou resolver itens diferentes de análise combinatória. E funções estará vendo 2 vezes. Eu também vou resolver itens diferentes de funções. Então, dá para você se organizar. Outra coisa. Aqui embaixo, eu coloquei aqui no edital verticalizado, aqui o tópico 12, 13, 14, 15 e 16. Noções de história da matemática, avaliações de educação matemática, ensino de matemática, competências e habilidades propostas pela BNCC para a disciplina de matemática do ensino fundamental e do ensino médio, competências e habilidades do currículo do Distrito Federal para o componente curricular matemática no ensino fundamental e no ensino médio, e questões relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem de matemática. Aí você está vendo ali, ó, aulão, 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 né? O nosso primeiro aulão, por exemplo, ele vai acontecer no dia 12. Eu aproveitarei principalmente os feriados, tá? Os feriados, para não sobrecarregar os estudantes do curso que terão aulas aos sábados e domingos. Então, eu vou aproveitar o feriado
para dar esse aulão. Lembrando, quem tem a plataforma, quem adquiriu o curso, tem a plataforma e ficará tudo gravado. Tudo gravado, tá? Para você aí acessar da onde você quiser, a hora que você puder, tá bom? Alguma dúvida, meus queridos? Então, ó, vai lá tomar uma aguinha, né? Vai tomar uma aguinha. Agora são 9h08. Eu vou encerrar essa gravação, essa primeira gravação. Pode permanecer aí no mesmo link, tá? Não precisa sair. Vai tomar uma água, 9h10, já para eu projetar outra, 9h10, nós vamos começar a resolução dos nossos 25 itens de geometria plana. Já vou disponibilizar aí para vocês o PowerPoint, tá no chat, e também a lista no chat, tá bom? Então vai lá, vai tomar uma água, 9h10 a gente já começa.